Bom, eu sempre começo minha apresentação apresentando a estrutura do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e dizendo onde é que está, né, a temática de energias renováveis, né, dentro da estrutura do Ministério. Então, mais uma vez, está aqui na Secretaria de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, que é uma secretaria que eu diria que tem um papel fundamental de articular pontes entre a academia e o setor produtivo, né, e para isso ela faz uso de vários programas, iniciativas e ações estratégicas para apoiar a pesquisa, desenvolvimento e inovação em diversas áreas. Tá? No âmbito do Departamento de Programas de Inovação, estão as energias renováveis, os biocombustíveis, a parte de água e saneamento, recursos minerais, petróleo e gás, transportes, que são as chamadas tecnologias setoriais que nós trabalhamos no âmbito dessa coordenação. É um departamento também que trabalha com a parte de tecnologias habilitadoras, nanotecnologia, biotecnologia, fotônica, materiais avançados, como também toda a parte de defesa e espaço também está aqui no âmbito dessa secretaria. Tá ok? Então esse é o desafio que a gente tem lá na coordenação geral, de trabalhar com todos esses temas. Eu brinco e falo que a gente trabalha com todos os temas do Ministério de Minas e Energia e mais um pouco. E esse pouco não é pouco. Tá? Então, você pega aí toda a parte de energias renováveis, a questão do hidrogênio, né, como vetor energético, a eólica, a solar, a hidráulica, bioeconomia e biocombustíveis, passando para tecnologias relacionadas à água e saneamento. Toda a parte a gente trabalha com o lado negro da força também, tá? Então a gente trabalha com petróleo, gás e carvão mineral. A parte de recursos minerais, muito na questão agora dos minerais estratégicos para a transição energética, tá? Lítio, nióbio, os óxidos de neodímio para a questão dos ímãs de terras raras. Então tudo isso a gente está trabalhando lá e também tudo relacionado também ao setor de transporte. O Ministério da Ciência e Tecnologia vem fazendo um grande esforço em termos de planejamento em ciência, tecnologia e inovação. Isso não é de agora, né? Se a gente pegar lá desde o início do governo Lula, né, a gente vem trabalhando em planos de ação de ciência, tecnologia e inovação. Né? Desde 2004 a gente tem um plano de ação para investimento em áreas estratégicas no âmbito do Ministério. Todos esses planos, tá? Eu digo todos esses planos, alguns mais, outros menos, investiram em pesquisa, desenvolvimento, inovação e energias renováveis. Tá? Então, atualmente, a gente está aqui com as novas diretrizes da Estratégia Nacional de Ciência e Tecnologia, agora num horizonte um pouco diferente, não mais de 4 anos, e sim num horizonte, fazendo um planejamento para 10 anos, está trabalhando a estratégia de forma mais participativa, com o retorno da Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia e com o retorno do Conselho de Ciência e Tecnologia. Estão trabalhando aí em quatro eixos estruturantes. A grande boa notícia, né, que nós recebemos foi o descontingenciamento total, né, do principal fundo de apoio à pesquisa, desenvolvimento e inovação no país, que foi o FNDCT, né, que propiciou já, a partir de meados de 2022, o desenvolvimento, a retomada do investimento em tecnologias setoriais, em energias renováveis, em biocombustíveis, tá? Até aqueles chamados editais setoriais, que não tínhamos desde 2013. Tá? 2013 foram os últimos editais setoriais que foram lançados, grandes editais setoriais lançados com apoio do FNDCT. A partir de 2013, o recurso do fundo, infelizmente, ficou quase que totalmente contingenciado. Tá? Então, essa foi uma boa notícia, né, que nós recebemos, e agora nós estamos, no âmbito do FNDCT, trabalhando programas mobilizantes e estruturantes, né, dentro de uma política orientada por missões. Tá? Então, o que a gente se viu, às vezes, foi uma pulverização exagerada de editais, de recursos, e agora a gente está querendo trabalhar que esses recursos, sejam do FNDCT, sejam canalizados para apoiar esses 10 programas estruturantes. Relacionado à expansão da infraestrutura, que é o tradicional Proinfra, a parte de inovação para reindustrialização em bases sustentáveis, o Mais Inovação, e nesse programa 2, que é a temática de transição energética, ela está ancorada fortemente. Obviamente, a transição energética ela é transversal a todos esses programas, mas no âmbito desse programa 2, ela está tanto o complexo da saúde como a transição energética, ela vai estar muito ancorada. E outros programas relacionados à transição digital, desenvolvimento sustentável da região amazônica, um programa exclusivo para repatriação de talentos, políticas públicas baseadas em conhecimento científico, recuperação e preservação de acervos históricos, projetos estratégicos nacionais. Aí aqui está
reator multipropósito, aqui está o Sirius, aqui está o laboratório LNP4, que agora estão chamando de Orion, né? Um para a área de defesa e um para a segurança alimentar e erradicação da fome. Essa é a estrutura do Fundo do FNDCT, destacar aqui o Fundo de Energia, né, e o Fundo de Petróleo e Gás, que também apoiam muito as questões das energias renováveis, né, muitas das iniciativas desenvolvidas nos últimos anos foram de apoio do Fundo Setorial de Energia, do Fundo Setorial do Agronegócio e do Fundo Setorial do Petróleo. Dentro do papel do Ministério da Ciência e Tecnologia, né, no âmbito de programas interministeriais, né, o Ministério ele sempre visa consolidar a base tecnológica dos programas. Tá? Então, não foi diferente lá no programa do biodiesel, iniciado em 2024, que o Ministério coordenou o módulo de desenvolvimento tecnológico do Programa Nacional de Produção e Uso do Biodiesel, onde nós estruturamos a Rede Brasileira de Tecnologia do Biodiesel. Tá? Não está sendo diferente no programa Combustível do Futuro, onde a gente está no comitê técnico do programa e coordenamos uma Câmara de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação. Não é diferente no comitê do RenovaBio, na nova Política Nacional de Biocombustíveis, onde nós também participamos do comitê técnico do RenovaBio. Tá? E, mais recentemente, no âmbito do Programa Nacional do Hidrogênio, que é um pouquinho que eu vou falar agora para vocês, tá? No âmbito do Comitê Gestor do Programa, onde o Ministério da Ciência e Tecnologia coordena a Câmara de Fortalecimento das Bases Científicas e Tecnológicas. Essa é a estrutura mais uma vez, a estrutura do Programa Nacional do Hidrogênio, que foi instituído pela Resolução CNPE de 2022. Nesse governo, esse programa passou por uma reestruturação, uma nova aprovação de sua estrutura e de seus objetivos no âmbito do Conselho Nacional de Política Energética. Tá? Mais uma vez, o Ministério aqui como responsável do eixo de fortalecimento das bases tecnológicas. O hidrogênio, no âmbito desse programa, né, a gente sabe aí que cada um chama hidrogênio verde, hidrogênio musgo, hidrogênio azul, hidrogênio rosa, né? Hidrogênio cinza, né? Mas a ideia que a gente quer trabalhar, a taxonomia que a gente quer trabalhar no âmbito do Programa Nacional de Hidrogênio é trabalhar a ideia de hidrogênio de baixo carbono, hidrogênio de baixa emissão. Tá? E é isso que a gente está querendo consolidar no país. Tá? Então é o hidrogênio, mais uma vez, produzido com base em uma variedade de processos, tecnologias e fontes de energia, com baixa emissão de gases de efeito estufa ao longo do seu ciclo de vida, ou com a adoção de tecnologias de remoção de carbono, inclusive com carbono negativas, a partir, né, de várias essas rotas. E aqui estão só alguns exemplos de rotas para a produção de hidrogênio de baixo carbono no país. Tá? Não sei se vocês sabem, mas o hidrogênio ele é produzido a partir da reforma a vapor do gás natural nas nossas refinarias de petróleo. Tá? É produzido um gás de síntese, que é uma mistura de CO mais hidrogênio, que por meio de uma reação de Schiffert, tá? Esse CO é transformado em CO2 e libera a molécula de hidrogênio. Então, dessa forma que é feito nas nossas refinarias de petróleo. Só que por essa mesma rota de reforma, você pode produzir um hidrogênio de baixo carbono, né? A partir da reforma do biogás, a partir da reforma de biomassas, tais como a glicerina, que é um coproduto da produção de biodiesel, ou mesmo a reforma do etanol. Tá? Então, a partir da mesma rota, você tem o hidrogênio de baixo carbono. Talvez a rota mais conhecida é a rota de eletrólise, né? Que é a partir de energia elétrica renovável. Os grandes projetos que estão sendo anunciados no Brasil e a mundo afora, né, são grandes eletrolisadores que utilizam a energia elétrica renovável, né, e separam aqui o hidrogênio da molécula de água. Mas existe também a questão da fotocatálise, que também já é bastante consolidada, que é com o uso de semicondutores, mas a pesquisa avança, né, nessa linha de se trabalhar a fotoeletrocatálise. Grande parte dos projetos financiados nesses últimos editais lançados pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, a rota de fotoeletrocatálise está sendo muito trabalhada. Tá? Aí vem a fotoeletrocatálise plasmônica, com a utilização de ressonância plasmônica para você absorver também a luz visível, né? Então, enfim, tem uma série de outras rotas, né, de produção de hidrogênio por fluido supercrítico, né, biohidrogênio, enfim, tem uma série de outras rotas, mas o importante é a gente não priorizar uma única rota. A gente tem que trabalhar com quase todas as rotas possíveis, de acordo com as potencialidades que a gente tem regionais, de acordo com as fontes de matérias-primas que a gente possui no país.
Aqui é só para... É uma imagem que eu tirei lá do nosso plano trienal, é só para dizer que o Brasil possui um potencial técnico para produzir 1,8 gigatoneladas de hidrogênio por ano. Os estados em azul foram que na época já tinham assinado memorandos de entendimento, né? Na época eram 30 bilhões em projetos de hidrogênio anunciados para o Brasil, isso provavelmente já é um pouco maior. Tá? E a gente com as nossas vantagens competitivas em relação ao mundo para a gente chegar, com relação à produção de hidrogênio, nós temos 88% da nossa matriz elétrica oriunda de fontes renováveis, baixos custos de geração a partir da geração eólica onshore e solar fotovoltaica. Essas plantas possuem fatores de capacidade que superam os registrados em outros países e nós estamos em constante ampliação de nossa infraestrutura de transmissão de energia. E na área de pesquisa, desenvolvimento e inovação, esse plano trienal ele traz um desafio grande para a PDI, que é elevar o investimento em pesquisa, desenvolvimento e inovação em até 7 vezes até 2025. Tá? Então, nós, obviamente, para você fazer esse dado, foi utilizado a plataforma da EPE, que diz que o investimento em hidrogênio em 2020 no Brasil totalizaram 29 milhões de reais, e a ideia é jogar isso para 200 milhões de reais até 2025. Esse é o plano de trabalho trienal do programa, está sendo atualizado agora. Fizemos uma reunião da Câmara de fortalecimento das bases tecnológicas do programa semana retrasada, tá? E a gente está com prazo para encaminhar para o Ministério de Minas e Energia essa proposta de plano atualizado, fruto do trabalho que teve no âmbito da Câmara. As componentes do plano são essas aí: PDI, fortalecimento da infraestrutura, incentivo ao empreendedorismo, projetos cooperativos e redes de pesquisa, que essa é a ideia que a gente quer trabalhar no âmbito não só do programa, mas acho que do próprio Ministério, e a ministra ela diz isso o tempo todo, né? A gente tem que procurar trabalhar grandes projetos cooperativos, projetos apoiando redes de pesquisa, desenvolvimento e inovação, para possibilitar a convergência de esforços na solução dos principais gargalos tecnológicos que venham aparecer com a evolução, óbvio, por exemplo, da cadeia de produção e uso do hidrogênio. No Ministério, nós lançamos a ideia da Iniciativa Brasileira do Hidrogênio, muito em função para trabalhar aquela questão do módulo tecnológico do PNH2, tá? Como também, né, aproveitando toda a experiência, né, que a gente tinha com a Iniciativa Brasileira do Hidrogênio, com a Iniciativa Brasileira de Fotônica, e agora também temos a Iniciativa Brasileira de Tecnologia Quântica. Tá? Então, a ideia é trabalhar pesquisa, desenvolvimento, inovação e empreendedorismo no âmbito dessa iniciativa. As temáticas priorizadas pela iniciativa perpassam aí toda a cadeia de produção e uso do hidrogênio, tá? Até da produção até as suas aplicações. A iniciativa tem como principal ferramenta a estruturação do sistema brasileiro de laboratórios em hidrogênio. Tá? Preferencialmente, esses laboratórios ou redes de laboratórios vão ser selecionados por meio de chamada pública, tá, do CNPq, e nós já conseguimos fazer uma primeira chamada pública do CIS-H2, que foi um edital de 33 milhões do CNPq, que, além de, mais uma vez, de selecionar os laboratórios, também apoiaram projetos de PDI estratégicos no âmbito da temática da IBH2. Tá? Foram 13 propostas aprovadas, né, projetos que variaram de 1,5 milhão a 3 milhões de reais, investimento total de 33 milhões. Esses são os pesquisadores que foram selecionados. E é importante destacar que, além das 13 propostas aprovadas, outras 28 propostas, elas foram aprovadas, mas não classificadas no limite de recurso disponível. Isso significa que, em caso de disponibilidade orçamentária e em caso de orientação estratégica do Ministério, o Ministério pode colocar recurso nessa chamada pública e contratar mais esses projetos que foram aprovados. Esses foram os primeiros laboratórios que foram selecionados pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A portaria vai ser republicada agora nos próximos dias, passou por um processo de atualização, e esses laboratórios eles vão assinar um termo de adesão com o Ministério da Ciência e Tecnologia para trabalhar no âmbito do CIS-H2.
Outra chamada, e aí aqui só aqui não entra somente a questão do hidrogênio, entra outras linhas temáticas, né? Ciclo Otto, ciclo diesel, Sustainable Aviation Fuels e hidrogênio, tá? Uma chamada de 63 milhões de reais, onde nós tivemos 66 propostas aprovadas, tá? Aqui eu destaco a questão da linha 4, que só apresenta foi uma apresentação que eu apresentei no Fórum de Hidrogênio, então eu destaquei somente a linha 4 aqui com 23 propostas aprovadas e 48 em P2. Foi um investimento grande que nós conseguimos fazer justamente para você, né, voltar a irrigar o sistema, né, tendo como base que a pesquisa em hidrogênio nessas áreas ficaram paradas por muito tempo. Essas foram as duas ações pela FINEP, pelo CNPq, e agora eu vou mostrar, né, duas ações pela nossa empresa pública, que é a FINEP, que foram na modalidade de subvenção econômica. Tá? Subvenção econômica, modalidade de recurso não reembolsável para a empresa, para apoiar projetos com alto risco tecnológico. Tá? Sair ali do TRL 3, 4 do Vale da Morte e jogar isso obrigatoriamente para TRL 7. Obviamente, a empresa, de acordo com o porte dela, tem que botar uma contrapartida financeira no âmbito desse projeto para receber esse recurso não reembolsável e é obrigatória a parceria tecnológica com os CTs. Tá? Então, nós conseguimos fazer um edital para apoiar o Programa Combustível do Futuro e o Programa do Hidrogênio, mais uma vez uma linha de motores de ignição por compressão, uma linha para combustíveis sustentáveis de aviação e uma linha para hidrogênio sustentável no setor de transporte, onde nós apoiamos aí, né, alguns milhões de reais em alguns projetos estratégicos no âmbito dessa chamada. A outra chamada que nós fizemos é um detalhe muito interessante, foi a primeira chamada da FINEP de fluxo contínuo. Tá? Ou seja, ela não é aquela digital tradicional onde a empresa ela tem uma data limite para enviar o projeto. Se a empresa, por acaso, esquecer algum detalhe que é obrigatório no edital, ela é automaticamente desclassificada. Né? Então, essa ideia de fluxo contínuo é o seguinte, a empresa que, por acaso, por exemplo, apresentou um projeto excelente e o contador esqueceu de assinar o balanço financeiro, ela é automaticamente desclassificada. Nesse processo, ela pode ressubmeter o processo. E o edital só fecha quando termina os recursos disponíveis no edital. Tá? Então, foi uma chamada que começou em 55 milhões, mas que já foi aditivada em 30 milhões no ano de 2023 com recursos do CETENERG. Tá? Então, apoiando aí energia eólica offshore, energia solar flutuante, novos materiais, armazenamento de energia, transmissão em ultra alta tensão. Mais uma vez, essa chamada está aberta, pessoal, e foi adicionada, foi implementada recentemente. Então, é passível ainda de recebimento de propostas e avaliação por parte da FINEP. Tá ok? A temática de hidrogênio ela só foi inserida em 2023 pelo presidente Celso Pancera, por ocasião da realização do Congresso Brasileiro de Hidrogênio em Maricá esse ano. Então, essa é a chamada, mais uma vez, projetos de 3 a 15 milhões de reais, prazos de execução de até 36 meses. Essas são as linhas temáticas do edital e dá para o recurso vai para pagar pessoal, serviço terceiro, pessoa jurídica, material de consumo, obras, instalações, diárias e despesas com locomoção, equipamentos e material permanente. Então, é uma oportunidade que está aberta. E agora eu vou falando de outras iniciativas do Ministério. Já vi que o meu tempo está a 20 minutos, faltam 5 minutos, não é isso? Né? Mas isso aqui, mais uma, já citei, é a Rede Brasileira de Tecnologia do Biodiesel, todo um trabalho que nós desenvolvemos no âmbito do Programa Nacional de Produção do Biodiesel. Quando eu fui para o Ministério da Ciência e Tecnologia em 2008, eu fui especificamente para coordenar o módulo de desenvolvimento tecnológico do PNPB. Tá? Isso aqui são as imagens do último congresso que nós fizemos em Florianópolis, que deram mais de 1000 participantes e 600 artigos técnicos científicos no âmbito desse congresso. Tá ok? Com a mesma ideia de se trabalhar ideias de projetos cooperativos e de redes de pesquisa, nós também apoiamos a criação da Rede Brasileira de Bioquerosene e Hidrocarbonetos Sustentáveis para a Aviação, e aí com foco de incentivar a questão, né, dos combustíveis aeronáuticos. Esse projeto ele é coordenado pela professora Amanda Duarte Godin, que está aqui presente hoje, né, e que vai dar uma palestra daqui a pouco, lá na parte da tarde, no Fórum Internacional de Hidrogênio. Tá? Então, desde 2007, a gente tem esse trabalho
trabalho com a UFRN. Não, botei a logo da UFRN, mas não só o UFRN, tá? O UFRN é que coordena o projeto. Então, isso está sendo feito um trabalho aí muito grande em prol dos combustíveis aeronáuticos. Na parte de biogás e biometano, temos uma grande iniciativa financiada pelo GEF, tá? Que é o programa GEF Biogás Brasil. É um projeto que é liderado pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, que é implementado pela Unido e tem como seu principal executor o CI Biogás, que é lá do Parque Tecnológico de Itaipu. Tá? Então, esse projeto desenvolveu uma série de iniciativas, junto com outras instituições, como o SEBRAE. O SEBRAE é um grande parceiro nosso também no âmbito desse projeto. Fizemos as chamadas de unidades demonstrativas, né, e uma série de outras ferramentas que estão disponíveis no que vocês podem ver lá no projeto GEF Biogás Brasil. Estou correndo um pouquinho aqui, tá, gente? Também temos iniciativas na parte de eólico offshore. São várias as demandas de licenciamento de parques eólicos offshore que a gente está acompanhando nos últimos meses, né, no Brasil. Junto com o Senai, Energias Renováveis, e com apoio de uma emenda parlamentar RP9 do senador Alcolumbre, né, do Jean Paul, né, nós estamos aqui, né, trabalhando todo o mapeamento do potencial eólico offshore da zona equatorial da margem aqui brasileira. Tá? Então, esse trabalho está sendo feito, né, pela equipe lá do Senai, Rio Grande do Norte, né, e além do mapeamento eólico da margem equatorial brasileira, estamos vendo o mapeamento da energia solar daquela região do Amapá ali também. Na parte de energia eólica offshore, nós também temos um projeto grande de capacitação, né, voltado para a energia eólica offshore. Né, fizemos alguns cursos de capacitação, né, foram, na verdade, 3 cursos de capacitação no âmbito de um projeto que também nós coordenamos com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Aí não é a professora Amanda, é o professor Mário Gonzalez. Tá? E também realizamos, em 2023, um grande evento lá em Natal, que foi o Brasil Offshore Winds and Power to X. O FNDCT e o Ministério da Ciência e Tecnologia também vem apoiando, né, um grande centro de pesquisa em energias renováveis no semiárido, que é o CETERSA. Esse centro ele vai ser instalado, foi inaugurada a pedra fundamental há cerca de 2, 3 semanas atrás pela ministra Luciana Santos e pela atual diretora do INSA, Mônica, né, e vai ter o objetivo aí de gerar soluções por meio de projetos de desenvolvimento tecnológico, energia solar térmica, fotovoltaica, eólica de pequeno porte, biocombustíveis líquidos, biocombustíveis gasosos e aplicações, mais uma vez, voltadas, né, para a questão do semiárido. E aí eu termino minha apresentação. Isso aqui, mais uma vez, são mais alguns editais que nós lançamos, né, alguns repetidos. Aqui está, por exemplo, um de subvenção econômica voltado exclusivamente para a cadeia de biogás e biometano, e outras chamadas aí, programas de mineração e desenvolvimento, na área de recursos minerais, enfim. Foi um investimento aí, desde o descontingenciamento do FNDCT, de mais de 500 milhões de reais voltado para apoiar projetos em energias renováveis e biocombustíveis. Acabou o tempo. Obrigado, gente. O nosso agradecimento ao senhor Rafael Menezes, que ele é do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E agora eu quero passar a palavra ao professor Roberto Ziles. Ele é da USP e ele vai falar sobre considerações sobre a energia solar fotovoltaica no mundo e no Brasil. Já está funcionando. Já está. O senhor aponta para aquela posição lá do monitor? Para passar para cá. E aqui tem um pontador mesmo. Não tem. O laser só funciona aqui. Na tela. Na tela funciona. Bom dia a todos. Primeiro agradecer o convite. Me convidaram para esse painel para falar sobre considerações. Esse painel se chama Considerações sobre energias renováveis no mundo e no Brasil.
o Rafael Menezes, do MCTI, falou um pouco de investimento, o que é a pesquisa. E, bom, quando te convidam para falar uma coisa tão ampla, digo, bom, o que eu posso trazer aqui para contar o que não é sabido? Pouca coisa, né? Mas eu vou fazer alguma reflexão desde o meu referencial, que a gente tem já de alguns anos com relação a isso, e vou focar no fotovoltaico, que é a minha área de atuação. Então, praticamente, vocês podem, né, é conhecimento que a gente tem praticamente 1 tera, né, terminou o ano de 2022 com 1 tera praticamente instalado em fotovoltaico, a capacidade acumulada. Essa implantação anual, nós terminamos o ano de 2022 com 240 gigawatts instalados e com esse crescimento. Bom, a fotovoltaica está crescendo, isso é conhecimento de todos vocês, tá? E como o painel é de considerações sobre renováveis, nós temos que trazer a fotovoltaica onde que ela se encontra dentro dessas renováveis. A gente pode ver que aqui está só considerando o que é sistemas de grande porte, não está a GD, que é o nome desse congresso, que é geração distribuída, mas se botar a GD, certamente esses números seriam um pouco maiores. A gente pode ver que até 2022, que é a coisa verde, né, é a que mais cresce comparado com as outras fontes, tá? E se a gente tem a previsão para 2023, insisto, aí está só sistemas centralizados, tá? E se a gente colocar os sistemas distribuídos, esse número é mais importante. Então, de considerações de fotovoltaico, né, por que está acontecendo isso, né? Qual é a razão? É os custos. É a forma de produzir eletricidade entre as fontes renováveis que é a mais barata. Se a gente pegar, isso aqui é a curva de aprendizado, não é do volume de produção ou do produto, é a instalação chave na mão, que a gente tem aqui, é do fotovoltaico, tá? Que a gente pode ver. O gráfico aqui ao lado vai levar vocês, né? Isso aqui é só para comparar com outras fontes, tá? Mas aqui nós temos entre 500 dólares a 800 dólares, o valor médio, que é a instalação chave na mão. Que vai chegar próximo dos R$3, R$2,50, que é uma instalação que se consegue fazer aqui no nosso país. Então, por que a que mais cresce? É porque realmente ela é muito competitiva com as demais fontes renováveis. É claro que a gente está vivendo nos últimos meses, né, algumas coisas que colocam em xeque, né, a utilização dessas fontes, que não é só a fonte solar, mas também a fonte eólica, que tem lá um qualificativo de não despacháveis. Mas tem outras qualidades também que, dentro das renováveis, que a fotovoltaica se sobressai sobre as demais, que é a geração de empregos, né? Se a gente vai comparando aqui anualmente até 2022, e se a gente levar aqui, né, são praticamente quase 5 milhões de empregos que já foram produzidos pela implantação de sistemas fotovoltaicos. Se a gente for ver, que não importa para a gente aqui no Brasil, né? O plenário é assim de falar, no mundo e no Brasil. Então vamos começar a vir um pouquinho para o Brasil. O Brasil já é o 4º colocado na geração de empregos, né? Mas é evidente que vocês podem ver que 56% da geração de empregos está na China, né? Não tanto pela unidade de fabricação, mas também pela implantação de sistemas, mas nós já somos o 4º em geração de empregos, com a implementação e instalação de sistemas fotovoltaicos. Então, isso também é uma qualidade dos nossos sistemas. Bom, o que nos espera, né? Então, a gente vê que tem várias qualidades da energia solar fotovoltaica. Se a gente pegar previsão, né, o que vai acontecer nos próximos anos? E previsão, se a gente vai prever daqui 10 anos, ou no 2050, isso é muito longe. Vamos pegar uma previsão mais curta. Tá, aqui essa é uma previsão 2022, 2026. Para 2026, tá, esse estudo prevê que o Brasil teria 35 gigas em 2026. Um cenário, deixa tudo como está, não cria nenhum incentivo, nós vamos ficar em 2026 com 35 gigas.
Se tiver uma situação um pouquinho mais favorável, chegaremos a 54 gigas em 2026. E se tiver um cenário um pouquinho mais agressivo, chegar em 64 gigas instalados. Essa é a previsão feita em 2022, tá? Para chegar em 2026. A gente está em 2023, praticamente com os 35 gigas do que estava previsto para chegar em 2026. Ou seja, nós temos 3 anos e provavelmente nesses 3 anos, se chegar com a média de 10 gigas a 1 giga por ano, a gente vai chegar no cenário, talvez superar o cenário mais agressivo. Tá? Então, esse gráfico aqui só mostra mais a parte de potência, a gente representa entre GD e sistemas centralizados em 15%. Em potência instalada, em energia nós não chegamos, né, nem a 5%. Mas o importante é ver que as previsões, né, nós estamos superando ano a ano as previsões de crescimento e isso envolve vários desafios. Agora a gente já vai vir um pouco mais para reflexões que a gente tem que trazer, o que está acontecendo com o nosso setor, no setor fotovoltaico. Tá? Se a gente pegar aqui, ó, dados do Greener, que tem toda a informação, vamos pegar 2022, nós importamos praticamente 18 gigawatts que a gente importou, mas se eu voltar no gráfico anterior, certo? Nós temos 14, aqui nós temos 25, significa que em 2022 nós instalamos 11 gigas, certo? Foram instalados 11 gigas. Importante, foram instalados 11 gigas. Mas a gente importou 17 gigas. E nos 2 primeiros trimestres, nós instalamos praticamente 8 gigas. Mas nos sobrou praticamente 7 gigas de 2022, que não foram comprados a esse valor. Ou seja, nós estamos com uma situação que são considerações que a gente tem que fazer, que o país enfrenta, tá, com relação à energia solar fotovoltaica. A gente segue importando, nós estávamos com esse estoque de aproximadamente 7 gigas, comprado provavelmente a 20 centavos, tá? E isso é uma questão que tanto o Ministério de Ciência e Tecnologia, o Ministério do Desenvolvimento Industrial, o Ministério da Fazenda poderiam dar uma olhada, se nós temos que ficar tão dependente de uma guerra de preços, que também o setor tem que refletir que esses valores aqui não cobrem os custos hoje. Então, é uma vulnerabilidade do mercado que está se construindo de forma sólida, gerando empregos no país. Então, nós temos que pensar nessa questão. Bom, outra coisa que nós temos aqui no fotovoltaico, tá? Teve muita discussão, taxação do sol, nós vamos acabar com o mercado, né? E nós conseguimos, né, entrar com a lei a 14.300. E se a gente vê, é claro que atrás disso está a guerra de preços, nós baixamos muitos preços, mas antes da tarifa fio B, né, ou seja, do pedágio que a gente tinha, hoje nós diminuímos o payback. Ou seja, o fotovoltaico, mesmo com as condições que vão sendo colocadas, que é uma razão social e que o regulador tem que fazer, que vai botando algumas barreiras, vai continuar sendo atrativo. E nós temos que estar abertos para as inovações que o setor vai colocar nos próximos anos. Bom, falei um pouquinho aí, nós vimos um pouco da GD, tá? Mas a GD tem que também estar olhando o que está acontecendo com a centralizada. Tá? Se nós formos ver aqui em centralizadas, tá? Nós temos 10 gigas em operação, a potência fiscalizada são 10 gigas, desses 10 gigas, 24, os outros são 24 em GD, mas nós temos 140 gigas outorgados, ou seja, tem 140 outorgados.
E isso vai entrar em algum momento, dependendo das condições de contorno, tanto de condições técnicas de absorver essa quantidade de geração, e isso vai exigir, né, uma regulamentação bastante robusta para realmente aproveitar esse recurso que nós temos. E isso acontece com essa situação. Quando a gente tem muita geração, pode ser a geração distribuída ou a centralizada, naqueles números que estamos previstos para os próximos anos, nós vamos começar a ter problemas. Teve um apagão no Nordeste, foi a solar ou a eólica. Começa a ter problemas que têm que ser avaliados e nós temos que defender formas de como aqueles números que a gente tem, aquele crescimento que é necessário para o setor, e mais ainda necessário para a sociedade, para ter produção de energia de forma menos impactante ao meio ambiente. Então, nós temos que pensar claramente nas estratégias de armazenamento. Ou seja, o crescimento que a gente vê em todas as previsões, seja na GD, se a gente quer ter aqueles níveis de penetração e crescimento de GD fotovoltaica, seja em sistema distribuído ou sistemas centralizados, é inexorável, né, a convivência e o desenvolvimento do fotovoltaico com o armazenamento. Bom, indo um pouquinho para a GD, certamente teve várias palestras técnicas com relação a esse tema. A microgeração, provavelmente nos próximos 5 anos, vai sofrer vai ter que conviver com uma regulamentação que vai colocar algumas barreiras para você estar compartilhando com a rede, e certamente nós vamos chegar na situação do autoconsumo, de favorecer o autoconsumo. Aqui está mais ou menos representado, não é uma sessão técnica, mas aqui nós temos o estado de carga do armazenamento, certo? Somente quando você tem uma sobrecarga que você vai compartilhar sua energia para a rede, certo? Mas a tendência que você tem que fazer, e que provavelmente vão ser feitas regulamentações, que o usuário ou o produtor que tem a GD, que fique mais nessa região do autoconsumo, maximizar o autoconsumo. Isso aconteceu em outros países, inclusive proibiram de você estar gerando, ou se você injeta não vai ganhar nada. Não estou preconizando que deve fazer isso, mas temos que estar atentos, e isso vai acontecer, e quem está trabalhando com armazenamento está saindo na frente dessa questão. Então, uma das coisas é o autoconsumo, né? E armazenamento e fotovoltaico vai possibilitar, não só na geração distribuída, mas também numa regulamentação de um agente de acumulação de grande porte para aqueles 140 gigas que já estão outorgados poderem entrar em geração, se a gente quer ter esses crescimentos que estão previstos. Então, a micro e mini geração fotovoltaica, né, com adição de valor e estratégias de maximização do autoconsumo. É isso que se tem que buscar, certo? De forma que, aqui se nós pegar o fator de autoconsumo, né, e mais próximo de 1, certamente vai fazer uma regulamentação, dizer, olha, para você ter uma geração de micro e mini geração, o fator de autoconsumo tem que estar entre, provavelmente, não vai ser 1, talvez, mas um outro valor, mas certamente essas regulamentações vão ser feitas dessa forma. Bom, mostrei um pouco, se nós queremos ter aquele crescimento, a mensagem que fica, queremos ter aquele crescimento, armazenamento vai ter que conviver e ser desenvolvido junto com a GD, e é uma alternativa e uma oportunidade para os integradores e para as empresas. Então, visto isso, aquele crescimento a gente quer, eu vou fazer uma retrospectiva, vamos olhar um pouquinho no retrovisor, né? Eu não tenho bola de cristal nem nada, eu boto um pouco da minha perspectiva, com toda a liberdade de errar. Estou aqui como companheiros de vocês e de ter alguma possibilidade de erro. Então, se eu vejo no retrovisor falando de geração distribuída, tá?
Nós tivemos sistemas um pouquinho antes que esses, mas nós temos em 97 e 98 2 sistemas em universidades que começaram, né, as discussões que possibilitaram esses 24 gigawatts em GD. Tá? Lá nós temos em 97, 98, 10 anos depois, aconteceu muita coisa em 10 anos. Muitos que estão aqui participaram, tá? Mas em 2008 o Ministério de Minas e Energia criou um grupo de trabalho que o objetivo era uma portaria, fazer propostas para utilização conectada à rede, em particular em edificações urbanas, basicamente GD. Aí foi a semente do que hoje é aquela 482 de 2012, tá? 2008, 2010, não tínhamos ainda a 482, mas se instalava sistema fotovoltaico, não era irregular, ele podia seguir uma portaria da ANEEL, não eram ilegais, tá? Mas se você pegar aqui, ó, está autorizado pelo consumidor, nenhum problema, tá? Mas está indicando o nome, tá? Mas se a gente pegar aqui, ó, esse ponto está aqui, ele tinha um sistema solar, foi feito lá, né, o SAP, ou o sistema de monitoramento, vai ver, bom, esse consumidor reduziu o seu consumo de forma importante, vamos ver, tem um gato, daí vai lá, o técnico diz, olha, o medidor da elétrica está retroagindo a leitura, medidor eletromecânico. Tudo isso são histórias para chegar na 482. E aí, o que ele diz? O cliente é orientado a desligar o sistema de geração, ou seja, tinha um sistema solar. Tá? Então, isso são coisas que foram uns passos para chegar na 482. 482 já publicadas em 2012, abril de 2012, e eu estou mostrando dados de 2013, nesse evento que era Avanços e Desafios para a Energia Solar Fotovoltaica no Brasil. E nessa também nós temos avanços e desafios para os próximos 10 anos. Estamos em 2023, tá? Nós queremos 2033. Mas aqui em 2013, para você ter uma ideia, isso aqui de esses fornecedores de módulos, para compras de meio mega a 1 mega, ofereciam preços do watt-pico a esse valor. Do watt-pico, só o módulo, não é o kit. E o preço de inversores de 5, 15 e 100 kW. Vocês que estão aí, os números que estão disponíveis, podem ver, isso nós tínhamos há 10 anos atrás. Hoje a gente consegue fazer uma instalação, chave na mão, mesmo em telhado pequeno, com menos de R$ 3,00 por watt. Tá? Bom, naquela época, quando se falava nesses números, né, estava até querendo se criar um programa, se fez uma previsão, né, nesse também, avanços e desafios, isso é no Inova FV, que corria em Campinas, se fez uma previsão para chegar em 2023 5 gigas. 5 gigas nós chegamos em 2020. Tá? Mas uma coisa que se previa é que nós íamos ter uma redução de 12% ao ano. E isso, quando se apresentou, disse, não, isso é impossível chegar. Mas se tivesse uma redução de 12% ao ano, a gente ia chegar, isso é para usinas, não é para GD, ia chegar a R$ 2,50 o watt. É o valor que a gente tem hoje. Bom, eu estou chegando já no final das reflexões. Certamente não estou trazendo muitas coisas novas. Tá? A coisa que eu trouxe para vocês no início, nós vamos crescer de forma muito importante. A grande barreira é a intermitência. A bateria vai ter um papel importante. Regulamentações vão criar condições de contorno que vamos ter que ter bateria. E ainda em 2010, tá, se fez vários estudos também. O Centro de Gestão de Estudos Estratégicos, que está vinculado e tem relação com o Ministério de Ciência e Tecnologia, fez uns estudos que está retomando de novo, que eram incentivo à pesquisa e inovação. O Rafael Menezes acabou de mostrar que está recuperando o FNDCT,
certo? Então, isso de certa forma está equacionando valores importantes, precisa mais, mas está no radar que a gente precisa. A criação do mercado consumidor, a gente conseguiu, isso em 2010, antes da 482, conseguimos o mercado consumidor. O que a gente não está conseguindo é trabalhar com a guerra de preços que está acontecendo. Isso não está sendo saudável para o nosso setor e para quem quer atuar, sobretudo para quem está atuando e gerando emprego no Brasil. Uma coisa que nós temos pendente, tá? O Centro de Gestão de Estudo Estratégico está retomando, que é o estabelecimento de indústria de células e módulos fotovoltaicos no país. Não tem a ver muito com uma coisa que cria pânico, querem tirar o ex-tarifário, isso. Não estamos falando nisso. Nós temos que, se esses volumes, temos 140 gigas outorgados para a central de grande porte, e bem provável que em 2026 nós vamos estar com 60 gigas instalados, ou 50 gigas, vamos dobrar o que tem em GD, nós temos que pensar numa maneira de não diminuir o mercado que a gente tem, mas fazer investimento em condições de contorno para quem quer estabelecer indústria de produção de células e módulos aqui. Isso certamente vai nos dar mais estabilidade, né, numa possível guerra de preços. E, uma vez tendo indústria aqui, nós também somos os grandes fornecedores do substrato, do silício metalúrgico, que está sendo purificado na Ásia. Então, nós temos que estar muito atento a essas questões. O Ministério de Ciência e Tecnologia está aqui, eu sei que está acompanhando, o Centro de Gestão e Estudo Estratégico, a proposta central 3 e 4, que será muito importante para a gente manter esse mercado consumidor, continuando gerando empregos aqui no nosso país. Bom, voltando um pouco, já tinha comentado, certamente a gente vai chegar em 2026 entre 50 e 60 gigas, ou vamos praticamente quase que dobrar o que a gente tem, e nós temos que ser saudável. Saudável significa que as empresas conseguem ser competitivas, e além de competitivas, que a gente tenha instalações de qualidade. E as novas oportunidades, que eu já tinha comentado aqui, é a GD, né, com adição de valor, com a estratégia de otimização, buscando o alto consumo. Certamente haverá uma regulamentação que vai criar condições que só vai ser viável ter geração se você tiver uma maximização do alto consumo, uma gestão ativa do sistema, e teremos que conviver com esse símbolozinho que é a nossa geração distribuída, aproveitando o recurso solar, com os sistemas de armazenamento. Com isso, eu termino e deixo essa provocação para todos, e espero que em 2033 a gente chegue nos números muito mais do que os 140 gigas que já estão outorgados, e com sistemas de armazenamento, dando flexibilidade ao nosso sistema elétrico. Muito obrigado.